Todos vocês já estão mais do que cansados de me ouvirem aqui falar que eu falo a verdade. Não importa quem eu vá ferir aí atrás de vocês, talvez... ferir não, né? Eu nunca vou ferir ninguém, mas se vocês vão gostar dessa verdade ou não. E hoje eu vou falar de uma coisa que um monte de guru fala por aí, que é basicamente verdades inconsistentes. São dicas inconsistentes. Uma dica que não fecha com a outra, geralmente. Eu peço desculpa se eu estiver falando talvez com uma voz um pouco rouca, porque eu estou gripado e eu não estou muito bem. Esses dias eu tava olhando uma live não, um podcast, que era do Robert Kiyosaki, aquele criador do Pai Rico, Pai Pobre, sabe? E ele tava falando basicamente sobre leis e modos de melhorar a mentalidade para virar milionário e tudo mais. Ele tava dando dicas. E numa dessas dicas, ele pegou e falou o seguinte, deixa eu até ler aqui que eu anotei bem certinho o que ele dizia na dica. Trabalhe para criar e conquistar novas fontes de renda. Se isso for um emprego de garçom, uma fonte de renda, então faça até criar mais fontes de renda. Beleza, né? Tá certo? Tu tem que trabalhar primeiro, conseguir dinheiro trabalhando, até ser inteligente o suficiente para criar talvez um negócio ou conseguir dinheiro utilizando mais inteligência do que trabalho braçal. E daí na próxima dica que ele deu, ele falou o seguinte, a diferença, para você conseguir muito dinheiro, você precisa plantar para depois colher. E daí ele deu um exemplo. Se você é um empreendedor e um funcionário, se você tem um empreendedor e um funcionário, a diferença entre os dois é que o empreendedor ele plantou e o funcionário é a planta. Ele deu esse exemplo. E daí, no exemplo anterior, ele disse que você deveria ser um funcionário até o momento em que você consiga ter inteligência, ter experiência suficiente para criar um negócio que utilize mais inteligência do que trabalho braçal. E tu basicamente vê a inconsistência nessas duas dicas só, isso que eu não falei das outras. O que é a inconsistência? Você está dizendo que ele está errado? Não, ele está certo. Só que ele pegou e ele falou exatamente o que todos os gurus fazem quando eles estão na frente de uma câmera e eles querem pagar de bonzão. Eles simplesmente dizem que tu tem que fazer uma coisa e na próxima dica eles dizem que tu tem que fazer outra coisa. Totalmente diferente da primeira coisa. Eles não têm consistência. E daí depois no final, para remendar todas as besteiras que eles falaram entre as linhas de cada dica, eles dizem, cada um tem o seu tempo. Simples assim. E daí remenda tudo, todos os erros que ele cometeu. Porque cada um tem o seu tempo. Então se você ficar 30 anos da sua vida, desde os teus 20 até os teus 50, trabalhando como garçom, para daí você, talvez, com o estalo da vida, adquirir experiência suficiente para criar um negócio, com 50 anos você vai criar um negócio e ter o pique para fazer o negócio funcionar. Cara, não, né? Pelo amor de Deus, não. Eles simplesmente, todos os gurus adoram falar essas diquinhas, adoram falar esse tipo de coisa, e no final dizer cada um tem o seu tempo, por causa que daí todo mundo que está em casa, que ou é pobre, ou não tem conhecimento financeiro, ou não tem conhecimento sobre empreendedorismo, ou simplesmente está só sonhando acordado, vai falar assim, vai passar a mão na cabeça e vai dizer assim, nossa, esse cara é incrível, esse cara é demais, esse cara é o cara. E isso não existe, gente. Se vocês ficarem acreditando nesse tipo de dica a curto e grosso e totalmente cego, sem imaginar e sem pensar, sem refletir, vocês vão ouvir a primeira dica dele e daí vocês vão trabalhar que nem garçom, aí vocês vão ficar frustrados, ou pedreiro, ou veterinário, médico, tanto faz qualquer profissão, vocês vão ficar frustrados por causa que na próxima dica ele falou que vocês deviam estar plantando e não sendo a planta. E daí vocês vão ficar pensando em como plantar e não ser a planta, e daí vão ficar naquela neura, e daí vão começar a fazer o trabalho de funcionário CLT ruim, vai acabar sendo demitido, ou vai acabar tendo mau desempenho, mal remunerado, ou vai gerar intriga, vai piorar a tua carreira de CLT e daí, consequentemente, tu não vai conseguir chegar na segunda parte que é plantar. Sabe por que eu digo que ele está errado? Não é por conta das dicas em si, é o jeito que ele transmitiu essa ideia, o jeito que ele transmitiu essa dica. O jeito que ele falou você deveria estar plantando e não sendo a planta. Primeiro, ele devia ter corroborado com a dica anterior e corroborado com as outras dicas anteriores que ele falou essa, por causa que depois ele continuou falando que você deveria empreender, que você deveria empreender. E daí a última dica que ele deu nesse podcast foi que quanto antes você empreender, antes você ficará milionário. E daí ele fala isso para um cara que ele disse que tem que arrumar um emprego de garçom se for necessário e trabalhar até dar certo. Daí o cara trabalha até 40 anos, o cara vai começar a empreender e vai dizer assim, porra, já tô com 40, não vai dar certo. Já tô com 50, não vai dar certo. Ah, mas Enzo, tem gente que empreende aos 50 anos. Tem. Me diz a porcentagem de gente que empreende aos 50 anos e que dá certo comparado a quem empreende com 20, 25, 30, 35, até uns 40 anos. Me diz. Tu entendeu? Tu entendeu a diferença da forma de falar? Quando ele fala essas dicas, quando os gurus falam essas dicas, vocês têm que ouvir, parar e pensar nelas. Pensar se eles realmente falaram da forma correta ou se não faltou palavras ali para concluir aquela dica. Pensar se realmente faz sentido aquilo que ele falou. Ah não, mas Enzo, porque ele é milionário, então ele deve estar certo, né? Ele deve estar certo, eu vou aqui cruzar os braços e vou continuar trabalhando como CLT e daqui a pouco eu tô plantando. Plantando o quê? Semente no chão? Cara, não é assim que funciona.
Não é trabalhar, 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 daí do nada tu vai começar a plantar porque vai ter surgido uma oportunidade. As oportunidades, elas surgem porque alguém quer alguma coisa em troca de você. Então, se você tem uma oportunidade como CLT de criar um negócio, é por causa que durante o teu trabalho como CLT, tu demonstrou tanto desempenho, ou CLT, ou PJ, mas empregado, tá? Tu demonstrou tanto desempenho, tanto esforço, tanto resultado, que alguém olhou pra ti e falou assim, nossa, eu posso ganhar dinheiro com aquele cara lá, velho. Ele pode me trazer muita grana. E daí o cara vai te oferecer uma oportunidade, mas na verdade por trás daquilo ele tá querendo que tu vá lá pra dar dinheiro pra ele. Só que daí, se tu for esperto, tu vai ganhar dinheiro junto. Entendeu? Então as oportunidades não surgem por causa que tu é bonzinho, as oportunidades não surgem porque tu é bom, porque tu tem bom desempenho, porque tu é legal, porque o karma da tua vida virou pro teu lado. Não, cara, as oportunidades surgem porque alguém quer que tu dê dinheiro pra elas. Simples assim. Então é isso que ele devia ter falado. Você tem que plantar e não ser a planta. E para isso você tem que fazer tal, 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 tal. Ah, mas Enzo, se ele fizesse isso, o podcast ia ser muito longo. Ah, tem certeza. Se ele explicasse mais 30 segundos da frase, o podcast ia ficar muito longo. Das 8 dicas que ele deu, se ele explicasse 30 segundos a mais por dica, 3 vezes 8 ia dar quanto? Ia dar 24, tá? Ia dar 24, ou seja, 3 vezes 80, quer dizer, 30 segundos vezes 8 ia dar 240 segundos. Isso é nada mais do que 4 minutos a mais que ele ia demorar para explicar tudo. 4 minutinhos. Tu acha que 4 minutos ia fazer um podcast longo? Tu acha que essa explicação a mais não ia ajudar as pessoas? Mais do que simplesmente jogar a dica no ar assim, entenda quem entender? Aquela velha frase, entendedores entenderão, é muito legal, né, dizer entendedores entenderão. Aí, se numa população de 10 mil só tem 5 mil, só tem 200 pessoas que entendem, os outros 9.800 que vão pra sei lá onde. Cara, então ele não tá ajudando ninguém. Ele tá simplesmente jogando uma informação no ar e vendo quem pega. Isso daí não é ajudar. Isso daí é largar as coisas, delargar as coisas. É que nem delargar uma função. Não delegar, tu delarga. Parece a mesma coisa, mas não é, bem diferente. Então, assim, eu vim trazer esse vídeo para trazer a ideia para vocês de que quando vocês ouvirem uma dica, ouvirem alguma coisa de um guru, parem e pensem se aquilo que ele está dizendo faz sentido. Esse podcast do Kiyosaki, se vocês quiserem ver, ele tem mais ou menos 1h40, por volta disso. Ele foi feito pelo um canal gringo, só que ele traduz sempre para o português. Ele tem um canal em português também. Se não me engano, é 8 coisas incríveis, alguma coisa assim. Não me lembro direito do nome do canal. Eu acabo olhando os vídeos e não olho muito o nome do canal muitas vezes e acabo esquecendo. Muitas vezes eu me inscrevo no canal, eu tenho muitos canais assim que eu sou inscrito, só que eu não me lembro de cabeça de tantos que eu sou inscrito. Então por isso que eu digo, sempre que você achar um canal importante, o conteúdo do canal for importante, se inscreve no canal. Se você gostou do conteúdo aqui, se inscreve nesse canal, deixa teu like aqui embaixo para me ajudar, deixa um comentário aqui embaixo para mim saber se tu entende o que eu falo, se tu tem dificuldade em entender o que eu falo, se tu tem dúvida sobre o que eu falo, alguma coisa assim. Que daí eu vou conseguir me comunicar mais com vocês. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.